ele ainda está num estágio de tabela que ele olha para cima e vê alguma distância para sair da zona de rebaixamento. Ainda tem Bahia e Santos que estão com uma vantagem razoável em relação a ele ainda. Mas, por outro lado, esses times que estão brigando embaixo, eles andam, como eu falei, mais cedo a passo de tartaruga. Qualquer um que der uma aceleradinha ali tem condição de passar, de sair. Eu não trabalho nesse momento com a pontuação que precisa alcançar. Sim. Eu trabalho assim, quem é o primeiro fora da zona? Aquele ali é a meta. Eu tenho que ser melhor do que aquele ali. E hoje o Vasco ainda tem alguma distância. Se tivesse ontem um pontinho, tinha melhorado em relação a Bahia e Santos, porque Bahia e Santos perderam seus jogos. Então ele teria dado uma diminuidinha em relação a eles. São 5 pontos, né, de diferença, 16-21, né? É muito ainda, hein? Com o trunfo Vasco... do jogo a menos. Né? Mas é disputa direta com o América, né? Isso. Mas o América está abaixo. Mas se o América derrota o Vasco nesse jogo, ele já pima empata com o Vasco. O América conta com esse jogo a menos também, né? Exato. Exato. Mas ali é pontuar um pontinho numa corrida em que todo mundo está com dificuldades, está tropeçando. Naquela zona de rebaixamento, só o América venceu na rodada. É verdade. Muita reclamação do Vasco em relação ao gol anulado, inclusive com nota oficial. Vamos dar uma olhadinha? Foi postado ontem, logo depois do jogo. Tá aí, ó, na nossa tela. Vasco reclama da arbitragem contra o Palmeiras. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho na partida deste domingo, 27 de agosto, diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro. O clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol. Está aí a nota do Vasco nas redes sociais do Gigante da Colina. Carlos Eugênio Simão está conosco para falar exatamente sobre esse gol anulado. Qual a sua análise? A arbitragem errou, acertou? Bom dia, Simão. Bom dia, Abel, Natália, Eugênio, professor Celso, a todos que nos acompanham. Para mim, a arbitragem errou. O gol foi legal. Tá? E aí nós vamos decidir que é um lance de interpretação. Tá? Porque quando a bola é cruzada pelo Piton, o Vigete está um pouco à frente do penúltimo defensor. Está em posição de impedimento. Tá? Ele vai chutar a bola, cabecear a bola, o Murilo afasta, volta para ele que chuta a bola. E aí é que entra a discussão. O Richard Rios afasta, ele tem uma ação para afastar a bola. Se fosse o Ademir da Guia, colocava no peito e saía jogando. O Richard Rios, ele chutou a bola. Ou seja, é outra jogada, é outro lance. Então tudo que ficou para trás, o VAR não tem que se meter mais. E aí vem o jogador do Vasco, faz um bonito gol de fora da área, né? E o VAR acaba se metendo onde não devia, volta, chama, sugestiona o árbitro, e aí outro erro. Porque um lance interpretativo, e evidentemente que eu respeito todas as opiniões, o Wilton Sampaio, ele deu o gol, e o Vitor Hugo, o assistente, também. A decisão de campo foi gol. O VAR é que se meteu. Então, como um lance interpretativo, o Wilton tem que chegar e dizer, não, para um pouquinho, eu vou ver essa jogada no monitor, me coloca ela que eu vou analisar. Chama o assistente também e os dois, não tem problema nenhum, analisam a jogada. Porque é uma jogada interpretativa. E a decisão final tem que ser sempre do árbitro de campo. Eu tenho chamado muito a atenção, Abel, a isso, porque me parece, eu não posso afirmar categoricamente, de que tem uma voz do além que está vindo aí, que os árbitros estão mudando as suas decisões. Exemplo clássico, por exemplo, Fluminense e Olímpia, que nós fizemos a semana passada, o Cano dá uma bicicleta sozinho para a linha de fundo, o árbitro uruguaio marca escanteio. Depois de um determinado tempo, que não aconteceu nada, o árbitro tira a bola do escanteio e põe tiro de meta. Eu estava na transmissão e disse, só um pouquinho, de onde é que veio essa informação? Então, essas coisas, sabe, que já disse a vã filosofia, mais coisas do céu e a terra do que a nossa vã filosofia, já disse o filósofo. Então, eu acho que o árbitro de campo é que tem que tomar a decisão sempre. Sempre a decisão final do árbitro de campo. Então, essa decisão, quem deveria ter tomado era o Wilton Sampaio, olhando no vídeo, porque o campo deu gol. E já dizia o saudoso Romualdo Arpe Filho, um dos grandes da arbitragem mundial. Árbitro inteligente não marca aquilo que só ele viu,
marca o que o estádio todo viu. Então, para mim foi um gol completamente legal, mal anulado, Abel. Você lembrou de Romualdo Arpe Filho, árbitro da final da Copa do Mundo de 86, não é isso? Isso. Entre a Alemanha e a Argentina. Um dos grandes da história da arbitragem brasileira e mundial. Simão, eu não entendi uma parte aí da sua explicação, da sua análise, quando você disse que o lance é interpretativo. Quando o Richard Rios afasta a bola, então isso não é uma certeza que começa uma nova jogada? Isso é interpretativo, cada um vê de um jeito? É isso que eu entendi certo? Não, porque a minha interpretação é que é um novo lance. No caso, o VAR, o Igor Benevenuto, não interpretou como novo lance, interpretou uma sequência como se fosse o mesmo lance. Para mim é outro lance. Então, por isso que eu digo, como teve outras pessoas que interpretam diferente, ele acaba sendo interpretativo. Na minha opinião, é outra jogada, começa um novo lance, tanto é que eu citei o grande Divino, né, que colocaria a bola no peito. Um zagueiro mais recente, o Cuesta, colocaria a bola no peito e sairia jogando. É outra jogada. Cada um faz de acordo com as suas condições. O Richard Rios resolveu dar um balão na bola. Ele está em posição, aquilo ali não é desvio. Ele está em posição para jogar a bola vem de voleio, ele dá com a perna esquerda. Então, para mim, ali começa outra jogada. Na medida em que começa outra jogada, é gol legal. Mas, Simão, o que caracterizaria o início de um novo lance? E segundo, qual é a condição de retroagir para ver o VAR? Porque nós temos outras situações, por exemplo, aquela faltinha no meio-campo que acaba anulando o jogo. Compre de tudo no app da Shopee agora.